E familiares e pacientes de doenças raras aproveitaram o domingo para fazer uma manifestação. Eles pedem que o Supremo Tribunal Federal obrigue o governo a fornecer medicamentos de alto custo, mesmo sem a liberação da Anvisa. Na próxima quarta-feira, o STF deve analisar 2 recursos de governos estaduais. Stanley sofre de uma doença neurológica degenerativa que paralisa desde os músculos até a respiração. O remédio que ele precisa é caro, pode chegar a R$100 mil. Além disso, a venda do medicamento não é autorizada no Brasil. Não pedi para ter doença alguma. Eu não tenho culpa de estar doente e não tenho condições de pagar tratamentos caros. Atualmente, o Brasil tem mais de 50 milhões de portadores de doenças raras e graves. Pessoas que enfrentam dificuldades no acesso ao medicamento e tratamento tanto no sistema público quanto nos hospitais privados e planos de saúde. Na próxima quarta-feira, o Supremo deve analisar 2 recursos de governos estaduais. Eles questionam a distribuição de medicamentos que ainda não têm liberação da Anvisa. Nós não estamos querendo remédio que não esteja aprovado, que seja remédios experimentais. Os remédios que precisam ser registrados na Anvisa, mas desde que ele seja aprovado pela Comunidade Europeia e nos Estados Unidos, já existe uma portaria na Anvisa que esse remédio pode ser já comercializado no Brasil. E, infelizmente, é o que nós estamos passando, é a má gestão pública na saúde. Este médico geneticista explica que no Brasil já existem estudos e pesquisas para produzir esses medicamentos. Mas quem depende dos remédios para viver não pode esperar. Nós devemos sim, com critério, utilizar medicamentos no tratamento desses pacientes. Eles devem ser tratados, eles podem ser tratados, eles merecem ser tratados. Eles não são diferentes de nós. Nós também temos doenças, nós também adoecemos e nós precisamos também de cuidado e eles também precisam. O caso agora está nas mãos dos ministros do Supremo. Exatamente. O Supremo Tribunal Federal voltará a examinar esse caso nesta quarta-feira. Não está em causa a questão do direito dos doentes ao tratamento. Isso está garantido, até porque a justiça está aí para isso mesmo, né? Quando o doente se sentir prejudicado pela não liberação do remédio de alto custo, a justiça concede uma liminar e o secretário de saúde é obrigado a fornecer o medicamento, até porque ele fica sob ameaça de vir a ser preso caso não cumpra a decisão judicial. O que está em causa no Supremo Tribunal Federal é outra coisa, é uma coisa que corre paralelamente a isso, porque a gente assiste o drama de muitos doentes de doenças raras, muitas pessoas acometidas de doenças raras aqui no Brasil, e não há como você não se comover com esse drama, não há como você não ficar solidário a esse drama. O problema é que laboratórios farmacêuticos multinacionais, e na maior parte dos casos, estão paralelamente a isso, tentando se aproveitar da situação, tentando empurrar nos doentes medicamentos que são ainda mais caros do que aqueles já caríssimos, aqueles de 20, 30, 40, 100 mil reais que já estão no mercado. São exatamente esses laboratórios que vêm criando ONGs, municiando entidades para tentar provocar uma comoção na opinião pública. O que atormenta os governadores que recorreram ao Supremo Tribunal Federal é uma situação também igualmente dramática, mas do ponto de vista financeiro dos estados, sobretudo dos estados, né, das secretarias estaduais de saúde, que estão com suas contas dilaceradas com a chamada indústria da liminar. Trata-se disso. O Supremo Tribunal Federal não vai negar a esses doentes, nem a quaisquer outros, o direito de ir à justiça para exigir que o Estado faça o que não tem feito por absoluta incompetência, que é cuidar dos nossos doentes. Os funcionários do Hemocentro já estão preparados para realizar a triagem clínica para Zika vírus e chikungunya. O objetivo é criar critérios específicos para evitar a transmissão das doenças por meio da transfusão de sangue. A medida foi adotada por causa de pesquisas recentes que apontam que há evidências na transmissão do Zika vírus e do chikungunya pelo sangue. O Zika pode ser transmitido inclusive pelo contato sexual com portadores do vírus. Por isso, quem foi ao Hemocentro aprovou esse tipo de precaução. Acho que tem o dever de saber que tipo de sangue eles estão fornecendo para o paciente, justamente para não piorar uma situação de risco ou coisa parecida. É uma boa. Com certeza, quanto mais informação, né, antes da doação, é melhor, né?
Então, assim, só tem a favorecer. O teste para descobrir a presença dos vírus no sangue não é feito no local. Por isso, é preciso que o doador observe se já sentiu os sintomas dessas doenças e explique com clareza na triagem. As pessoas devem mesmo serem bastante realistas nas informações que elas prestam, porque é a melhor forma que a gente tem de detectar qualquer risco de transmissão de doença ou de uma falha na qualidade daquele sangue que vai ser transfundido no paciente. De acordo com dados da Secretaria de Saúde, neste ano, só no Distrito Federal já foram confirmados 172 casos de Zika vírus e 143 de chikungunya. E só pelo Hemocentro já passaram até o fim de agosto mais de 58 mil doadores. E quem não passar na triagem não estará impossibilitado de doar sangue. O teste pode ser refeito em no mínimo 30 dias. Todas aquelas pessoas que tiveram chance de ter sido infectadas, ou seja, apresentaram qualquer sintoma ou confirmaram uma infecção por Zika, chikungunya recentemente, que estejam fazendo a doação somente um mês depois da melhora completa da doença. Ou seja, depois de um mês que acabou todos os sintomas, ela pode estar fazendo a doação. Antes disso, não deve estar fazendo essa doação. Em mudanças no Minha Casa Minha Vida, a Caixa Econômica Federal não poderá mais liberar recursos do FGTS para financiar o programa. A determinação do Ministério da Cidade foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. A gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado. Renata, esse é um tema que gera discussão, né? Muita discussão, Rodrigo. Esse programa Minha Casa Minha Vida foi criado no governo Lula para ajudar essas famílias de baixa renda. Então o governo dá um subsídio, uma ajuda para que essas famílias possam comprar a tão sonhada, tão esperada casa própria, que possivelmente sem essa ajuda não conseguiriam comprar, né? Ocorre que houve aí, portanto, né, essa determinação, esse texto que foi publicado hoje no Diário Oficial da União, determinando que esses recursos não podem sair só do FGTS. E aí nós ligamos lá, enfim, no Ministério das Cidades para entender um pouco mais como é que vai ser isso. O que eles explicaram? Eles explicaram o seguinte: o planejamento desse Minha Casa Minha Vida é o seguinte: parte desse dinheiro virá do FGTS, mas a outra parte virá do orçamento do próprio Ministério das Cidades. Então, o que eles explicaram? Que nesses governos anteriores, quando não havia aí o orçamento do Ministério da Cidade, então o total desse dinheiro vinha sendo pego exatamente do FGTS. Em 2014, quando o Tribunal de Contas da União analisou aquela situação financeira aí do governo, especificamente do governo da ex-presidente Dilma Rousseff, e recomendou que isso não acontecesse, ou seja, que esse dinheiro não fosse retirado 100% do FGTS. E foi exatamente essa recomendação que, segundo aí a gente conversou com assessores e técnicos do Ministério das Cidades, que eles estão colocando em prática isso. Aí, é claro, o que eles falaram o seguinte: se não tiver recursos do Ministério das Cidades, esse recurso não pode ser pego do FGTS. É claro que a gente perguntou, né, Rodrigo, nesse momento de crise, nesse momento de dificuldade, será que o Ministério da Cidade vai ter esse orçamento, vai ter esse dinheiro também para poder ajudar esse programa? Eles disseram que ainda estão fazendo esse levantamento, que ainda não sabem responder, mas garantiram que a previsão deste ano, que é de entregar 70 mil novas unidades, está mantida. Pelo menos até então, as 70 mil novas unidades que foram prometidas aí pelo governo, 50 mil que estavam paradas e que vão reiniciar esse processo de obras, e 20 mil novas unidades, totalizando, portanto, essas 70 mil, vão ser entregues até o final deste ano. Foi pelo menos isso que o Ministério das Cidades garantiu, Rodrigo. Obrigado, Renata. Pelo menos esse recurso está garantido, segundo o Ministério. Pois é, olha, é estranho, né? Porque, afinal de contas, o FGTS sempre financiou os programas habitacionais. Mas os governos Lula e Dilma dilapidaram a tal ponto os cofres públicos que chegou a essa situação. A situação em que o FGTS, que é retirado do nosso salário, do salário da classe trabalhadora, até esse dinheiro desapareceu, foi gasto, ninguém sabe, ninguém viu, o que obriga o governo agora a fazer restrições de acesso até o fundo de garantia para o financiamento da casa própria, porque, afinal de contas, o que dá lastro a qualquer programa habitacional de governo, isso desde a criação do fundo, é o próprio FGTS. Que lástima isso. E a seguir, com a volta do período chuvoso, a CAESB anuncia fim do racionamento de água em regiões do DF. A gente volta já já.